Hola, ¿qué tal? Bienvenida a nuestra clase de língua espanhola. Eu sou Elis Regina, sou assessora pedagógica de língua portuguesa e língua espanhola no Sistema Positivo de Ensino. E hoje eu estou aqui com você para uma live de revisão de língua espanhola. Hoje nós vamos tratar dos seguintes assuntos. Nós vamos rever as irregularidades do presente do indicativo e comparações, tá bom? Então vai lá, pega o teu material, você vai pegar o volume 5, no capítulo 2, e nós vamos trabalhar das páginas 8 a 12, tá certo? Então vai lá, pega o teu material e volta aqui comigo para mais uma aula de língua espanhola. Muito bem, então agora você está aí comigo na página 8, no volume 2, e nós vamos trabalhar as irregularidades do presente do indicativo. Aliás, são muitos os verbos irregulares em língua espanhola. Então preste atenção aí, me acompanha na telinha. Nós vamos tratar hoje das irregularidades com câmbios vocálicos. O que significa isso? Com mudanças, com vogais, tá? Tem mudanças vocálicas. O primeiro verbo, você tem 4 verbos aí. O verbo contar, o rugar, o pensar e o pedir. O que eu quero que você observe? Olha lá, o contar. É um verbo que pertence à primeira conjugação, por quê? Porque termina em ar. Se eu tirar a terminação da primeira conjugação ar, eu vou ficar com o radical do verbo conte, C-O-N-T, conte. O que eu quero que vocês observem? Que a vogal do radical, o que sobrou lá depois de tirar o ar, muda para o E. Então, olha lá. Yo cuento, tú cuentas, usted, él, ella, usted cuenta, nosotros contamos, vosotros contáis, e ustedes, ellos e ellas cuentam. O que eu quero que vocês observem aqui é que o verbo é irregular, ele tem uma irregularidade com câmbio vocálico, mas observem as pessoas nosotros e vosotros. Essas duas pessoas, elas não sofrem irregularidade. Né? Você veja que fica nosotros contamos, vosotros contais, tá? Então, de novo, agora volta lá. O verbo rugar, né? Tirei a terminação de primeira conjugação, qual é? Ar. Então, fiquei com o radical do verbo rug. Vejam que a vogal U do radical vai mudar para UE e fica yo juego, tu juegas, ele, ella, usted juega. Atenção ao nosotros e vosotros. Aí não sofre o câmbio vocálico e fica igual ao radical. Então fica nosotros jugamos, vosotros jugais, ellos, ellas e ustedes juegan. O verbo pensar. Tira lá a terminação de primeira conjugação ar. Eu fico com o radical do verbo, que é o que? Pens, né? Vejam que a vogal E do radical muda para IE. Então, como que fica? Yo pienso, tú piensas, él, ella, usted piensa. Olha aí o nosotros e vosotros de novo. Nosotros pensamos, vosotros pensáis, ustedes, ellos e ellas piensan. Não muda ali no nosotros e vosotros. E o verbo pedir, você tira a terminação de terceira conjugação, que é o ir, e fica o radical ped. A vogal E do radical muda para IE e o verbo fica conjugado da seguinte forma. Yo pido, tú pides, él, ella, usted pide, nosotros, olha aí o nosotros e vosotros, mantém o radical. Pedimos, vosotros pedís, ellos, ellas y ustedes piden. Então, observa que estes cambios não ocorrem em las formas nosotros e vosotros, como eu já falei para vocês anteriormente. Javier sempre cuenta a mesma anécdota, tá? Outro exemplo, por que não contais lo que hiciste ayer? Né? Então, você viu que o radical não mudou, né? Ele não sofreu o câmbio vocálico, tá certo? Então, o que você tem que pensar? Lembre que os verbos, por exemplo, que tem a vogal O no radical, mudam para o E. O verbo que tem U no radical também muda para o E, que é o caso do juega, juegas. O que tem E no radical muda para IE. E alguns verbos que tem E no radical muda para I.
Então, cuidado, presta atenção, estuda, leitura é a melhor coisa para você assimilar esse tipo de estrutura da língua espanhola, tá bom? Bem, então vamos ver um pouquinho das comparações. Então, como você já viu anteriormente na aula passada, né, da semana 5, hoje é apenas uma revisão. Eu vou dar uma repassadinha bem rapidinha para que a gente possa fazer a interpretação de texto, fazer algumas atividades, que aí fica bem mais produtiva essa revisão, tá certo? Então me acompanhe aí na página 8. Vai lá. Comparações, expressões para estabelecer comparações. Então você tem o mais que, menos que, más de, menos de, el que más, la que más, el que menos, la que menos, tanto como, igual que. Y expresiones para hablar de frecuencia, una vez por semana, muchas veces, normalmente, alguna vez, casi nunca, a veces. Então, essas comparações são muito parecidas como em português, tá? Mas cuidado, porque não são iguais, eu falei parecidas. Então, por exemplo, lá, mais que e menos que, né? O João é mais alto que o Pedro. É igual, né? Então, ele que mais, lá que mais, ele que menos, lá que menos. Então, o que mais fala na sala de aula, o que menos fala na sala, é bem bastante parecido com o português. Então, mas cuidado, como eu disse, sempre tem um pé atrás. Não adianta pensar, português e espanhol são iguais, eu sei tudo. Então, não é bem assim. Tem coisas que são diferentes, tá bom? Então, volta lá na aula 5, lá tem uma explicação mais bem detalhada sobre isso. E é importante que você conheça e saiba como nós usamos as estruturas de comparações em espanhol, tá bom? Então, agora na página 9, nós vamos fazer a leitura de um texto e em seguida vamos fazer a interpretação desse texto, beleza? Então, me acompanha lá na página 9, no texto que tem o título La Entrevista. É um texto da UEAP, né, que é um texto que caiu aí em prova de vestibular. Também é legal a gente fazer a leitura e fazer a interpretação, tá bom? Então, vamos lá? Entrevista número 1. Então, olha lá, reportera é a repórter. E o Marcos, aí no caso da entrevista 1, é o que está sendo entrevistado. Vou ler o diálogo. Buenos días. Estamos en directo desde la Plaza Central para entrevistar personas y preguntarles si le gustan las nuevas tecnologías. Hola, señor. ¿Puede responderme unas preguntas, por favor? Sí, por supuesto. Sí, con certeza. ¿Cómo se llama? Me llamo Marcos. Marcos, ¿qué piensas acerca de las nuevas tecnologías? Marcos contesta, pienso que son estupendas y nos ayudan con las tareas más difíciles. Y la reportera, para finalizar, le dice, gracias. La entrevista número 2. La reportera y la señora, ¿ok? Hola, señora. Hola. ¿Qué opinas acerca de las nuevas tecnologías? Está fatal. Todos los días lanzan nuevas cosas sin utilidad, solo para sacarnos el dinero. Graças, senhora. Então, você veja que nós temos 2 entrevistados e cada um tem uma opinião diferente sobre as novas tecnologias, né? Então, vamos fazer a atividade agora 1, 2 e 3 aí da página 9, tá? Eu vou dar um tempinho para você fazer, dá uma pausa aí no vídeo, faz a atividade e volta aqui comigo para a gente fazer a correção. Te espero aqui. Muito bem, então agora que você já fez uma nova leitura do texto para ficar craque e acertar todas as questões aqui que nós vamos fazer agora. Então me acompanhe na página 9. A pergunta 1 é, segundo o texto 1 é correto afirmar que a repórter, alternativa A, que é a correta, encontra-se ao vivo na Praça Central para entrevistar pessoas e perguntar-lhes se gostam de novas tecnologias. A B, encontra-se pesquisando sobre a opção sexual das pessoas. Não, né? Essa dá para tirar já fora. Encontra-se na praça para entrevistar pessoas de diferentes culturas. Também não, isso em momento algum foi mencionado no texto. Preocupa-se com as novas ideias? Não. Ela só quer saber se as pessoas, a opinião das pessoas. E opina sobre as novas tecnologias? Não, a repórter não opina. Ela foi ouvir a opinião das pessoas.
Então, a alternativa correta é a alternativa A. A questão 2. Tomando o texto 1, especificamente na entrevista número 1, podemos afirmar que o entrevistado pensa que... Então, lá o Marcos, lembra da entrevista 1? O Marcos que acha a tecnologia fenomenal, né? Então, veja lá. As novas tecnologias atrapalham a vida de todos. Nem pensar, não foi isso que o Marcos disse. Todo dia aparecem novas tecnologias sem utilidade para a humanidade. Não, quem disse isso foi a entrevistada 2, né? As novas tecnologias são fenomenais e ajudam com as tarefas mais difíceis. Perfeito. E vamos ver a D. As novas tecnologias só servem para tirar dinheiro da pessoa. Também não. Então, a correta aí, segundo o que o Marcos disse na entrevista, é a alternativa C. A questão 3, tomando o texto 1, de novo o texto do Marcos, especificamente na entrevista 2, podemos afirmar, perdão, não é o texto do Marcos, agora é a entrevista 2, né, da mulher. Podemos afirmar que a entrevistada acredita que as novas tecnologias são estupendas e ajudam nas tarefas. Não, essa é a opinião do Marcos, que é o entrevistado 1, né? A letra B, as novas tecnologias são ruins e todos os dias lançam novas coisas sem utilidades, somente para tirar o nosso dinheiro. Muito bem, é essa mesma correta, né? Bom, a minha dica é, você aí, segundo ano, daqui a pouco vai fazer vestibular, Enem, texto é o que mais cai. Então, você fazer a leitura, preste atenção no título. O título indica sobre o que o texto vai tratar. Veja a fonte, de onde é o texto, de onde foi tirado. Leia uma vez, leia a segunda, vá para as alternativas, para as questões e busque no texto, já lendo e buscando alguma resposta. Então, a interpretação de texto é sempre muito importante. Você não sabe alguma palavra? Tira o significado pelo contexto, né? Estamos entrevistando pessoas sobre as novas tecnologias. Se eu não conheço alguma palavra, você sabe que você está nesse contexto das novas tecnologias. Então, talvez isso facilite, né? Talvez não, isso facilita, tá certo? Então, eu te convido agora para ir na página 11 comigo e nós vamos falar sobre os que mais leem na América Latina, tá certo? Vou pedir para que você me acompanhe no texto. Vamos fazer a leitura e em seguida algumas atividades, tá bom? Então veja lá. Atividade 7. Ler o seguinte artículo e considera os dados apresentados no gráfico. Los que mais leem na América Latina. Veja, o título já está dizendo que nós vamos ver aí uma pesquisa sobre as pessoas que leem, né, na América Latina. Quem mais lê? Qual país que lê mais, né? De acuerdo a un estudio efectuado por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, Argentina es el país con mayor índice de lectura de Latinoamérica. El índice de lectura corresponde al porcentaje de la población de un país que declara tener hábitos de lectura. Por otro lado, Chile es el país de América Latina donde se leen más libros por persona al año, aunque solo la mitad de nuestra población se declara lectora. ¿Cómo se explica esto? Tal vez, pese a lo que dicen autoridades, no somos tan malos lectores. Si bien solo el 51% de las personas en Chile dice tener hábitos de lectura, esos hábitos son lo suficientemente importantes como para hacer que, considerando incluso a los que no leen, se leem em promedio, ou seja, uma média, uns 5,4 livros por persona al año. Não está tão mal se pensamos que em nosso país os livros siguen sendo ridiculamente caros. Uma cortesia del mundo. Então veja, índices de lectura em Latinoamérica. Os argentinos são os maiores lectores de livros de la região e os chilenos e peruanos os números uno en lectura de revistas y diarios, respectivamente, según un estudio elaborado por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina e el Caribe. Então vejam, logo abaixo aí vocês têm vários gráficos, né, que vocês vão fazer uma análise. Eu vou dar um tempo para vocês olharem os números que os gráficos estão colocando aí para nós. Então vocês vejam, observem aqui na telinha.
Cada gráfico representa um resultado. O primeiro gráfico, ele apresenta aí o índice de leitura de livros, como a Espanha, a Argentina. Olha lá o Brasil onde é que tá, né? Tá lá em 46% de leitores, né? A quantidade de livros leídos ao ano. Veja lá, quem que ganha? Espanha, de todo mundo, né? E Brasil com 40 aí, né? Razones para ler. Então aí você tem que ver as cores, né? Você tem o rojo por conhecimentos generales, el azul por exigência acadêmica, el verde por placer, el naranja por actualización profesional e el marrón por exigências laborales. E o último gráfico, nós temos aí razones para não ler, tá? Então, o que eu vou pedir para você? Que você observe todos esses gráficos, observe aquele ali que tem as cores, veja qual país que lê menos, o que lê mais, quais são as razões para ler, quais são as razões para não ler, observem as cores, façam a interpretação, tá bom? Eu já dei algumas dicas aí para você, então o que nós vamos fazer agora? Eu vou te dar um tempinho para você fazer a atividade da página 12, tá? E também as atividades da página 12. A que tá antes ali da 8 e a atividade 8 também. Então dá uma pausa aí no vídeo e volta aqui comigo para a correção. Espera aqui. Muito bem. Então já conseguiu fazer a atividade? Então vamos à correção. Então vai lá na página 12 e nós vamos fazer a correção sobre os comparativos. Acompanha comigo. Agora utiliza as expressões comparativas de recuadro para expressar os resultados. Pero, atenção, há uma que não se usa, tá bom? Então, veja lá. Depois que você fez a análise dos gráficos, você leu o texto sobre a leitura nos países. Agora, você pode fazer as comparações. Vamos lá? Então, veja. Em Espanha, uma pessoa lê mais de 10 livros por ano. Letra B. 36% de los brasileños lee por exigencia académica, tanto como los mexicanos, cuya motivación es por conocimientos generales. Letra C. Según el estudio, los argentinos son los que más leen en América Latina. Los mexicanos, letra D, son los que menos leen, 20%, seguidos por los peruanos. Letra E. Según los datos por país y por persona, Colombia es el que menos lee, con un promedio de 2,2 libros por año. Y la letra F. En México, una persona lee menos de 3 libros por ano. Tá? Então, esse é o gabarito da atividade, tá? Agora vamos para a próxima. Você tinha que resolver um crucigrama, tem alguns verbos aí irregulares, tá bom? Então, eu só vou dar a conjugação para você já tem o gabarito, e você completa o crucigrama aí do número 1 ao 15, ok? Então, vamos lá. Verbo resuelve el siguiente crucigrama conjugando los verbos irregulares del presente de indicativo. Verbo 1, dormir, él duerme. Pensar, yo pienso. Comenzar, ustedes comienzan. Pedir, tú pides. Medir, yo mido. Almorzar, usted almuerza. Sentir, él siente. Empezar, tú empiezas. Seguir, ellos siguen. Conseguir, yo consigo. Encontrar, ustedes encuentran. Jugar, yo juego. Mentir, ellos mienten. Repetir, él repite. Volar, yo vuelo. Bom, eu acredito que depois que nós conversamos sobre as irregularidades dos verbos no presente do indicativo, eu acho que ficou mais fácil para você entender, né? Lembrando que nós temos aí 3 conjugações, né? Que todos os verbos que terminem ar, er e ir, primeira, segunda e terceira conjugação. Então, você tira a terminação da conjugação
e a vogalzinha que sobra lá no radical. Se for um O, vai virar o E. Se for um E, vai virar IE. E assim por diante. Tudo aquilo que eu já te falei anteriormente, tá bom? Hoje foi uma aula de revisão, né? Alguns temas que nós vimos aqui bem rapidamente, você já viu anteriormente na aula da semana 5, tá? Então, meu bem, por hoje é só. Tá? Até a próxima semana, até a próxima aula do SP com você. E eu te desejo bons estudos, bom trabalho e hasta la vista!